Informação exclusiva: o São Paulo já recusou uma proposta do Flamengo por Marcos Antônio. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz as condições oferecidas pelo Fla e os próximos passos das tratativas. Preciso contar também que Paquetá já tem data, horário e local para desembarcar no Rio de Janeiro. Trago também as primeiras palavras do novo reforço rubro-negro. Tudo sobre Hinestrosa. Novo atacante do Vasco deu uma entrevista admitindo e revelando quais outros clubes brasileiros também tentaram contratá-lo. Em relação ao Corinthians, mais de 700 milhões de reais previstos em perdas de ações na justiça. Completo falando sobre o Palmeiras e mais uma polêmica envolvendo o avião de Leila Pereira. Tudo sobre John Textor e o Botafogo, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal enquanto eu gravo as informações por aqui. Meu grupo no Telegram tá bombando, com várias dicas e sugestões para os jogos da Champions. Se você quer receber dicas gratuitas para fazer sua fezinha esportiva, para os jogos da noite, nos campeonatos estaduais e também no Brasileirão, basta clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram. A partir daí, basta passar a me seguir e você já recebe todas as sugestões. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Michael está a caminho da Arábia Saudita. Flamengo e o Al-Ula já se acertaram para um empréstimo com obrigação de compra. Últimos detalhes estão sendo acertados com o jogador. Michael preferiria atuar no Brasil, mas a verdade é que nenhum clube brasileiro pôde suportar as condições exigidas pelo Fla e também pelo Michael. Já a minha portuguesa já tem já tem adversário na segunda fase da Copa do Brasil. A Luz estreia apenas no segundo mata-mata. E o confronto será contra o Altos do Piauí. Jogo marcado para o Canindé, ainda sem data definida. Se a portuguesa conseguir passar pelo Altos, enfrenta na terceira fase o vencedor do confronto entre Avaí e Porto Vitória do Espírito Santo. Já Vidalba, zagueiro do Cruzeiro, está completamente recuperado de uma lesão no ligamento do tornozelo, mas não foi relacionado para a partida contra o Botafogo. Nessa quarta-feira, estreia do Campeonato Brasileiro, ele tenta readquirir a condição física perdida por conta do tratamento. Para completar o giro de notícias, contar que Alex Leitão, CEO do Grêmio, afirmou que o clube tem 5 negociações para o patrocínio Master e 2 dessas interessadas não são casas de apostas. Bora falar agora sobre o Botafogo. A impressão que se tem a cada novo dia é de que tem menos pessoas dentro do clube defendendo a permanência de John Textor. E o curioso é notar que essas manifestações contrárias ao investidor norte-americano partem de gente muito grande. Você quer um exemplo? João Paulo Magalhães, presidente da associação. Ele não vai dizer isso de forma pública, mas tem demonstrado para pessoas próximas que torce para que John Textor perca o controle do Botafogo. Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente e uma das vozes mais influentes do clube. Também é outro louco para se ver livre de John Textor no Botafogo. Até Tairo Arruda, que é CEO do Botafogo, tem se mostrado muito incomodado com várias das decisões do seu chefe. Para completar, registrar que o Botafogo só segue vinculado ao John Textor graças a uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro. Se essa liminar cair, o Textor perde o controle do Botafogo, assim como aconteceu com todos os outros clubes que fazem parte do grupo Eagle. A verdade é que no mundo a Ares é quem tem administrado esses clubes. O John Textor só se mantém, entre aspas, vivo no Botafogo graças a essa liminar na Justiça que pode cair a qualquer momento. Bora falar agora sobre mais uma polêmica envolvendo o avião de Leila Pereira. Curioso, né? O Palmeiras é um dos poucos clubes que tem em seu favor um avião próprio, que é da sua presidente. Leila criou uma empresa de fretamento de aviões, mas vira e mexe da polêmica. A nova polêmica diz respeito à viagem que o Palmeiras fez a Belo Horizonte para o confronto da noite dessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro, estreia do Campeonato Brasileiro. O problema é que o Palmeiras não pôde voar na aeronave de Leila Pereira. Ela já havia sido fretada para o Red Bull Bragantino. Antes que o torcedor do Palmeiras fique revoltado, como várias pessoas já ficaram desde que tomaram conhecimento da notícia, vale a informação de que o Red Bull Bragantino havia feito o fretamento dessa aeronave de forma bastante antecipada. E aí, o Palmeiras acabou não tendo a oportunidade de viajar no seu avião.
De qualquer forma, o problema foi resolvido com o fretamento de uma outra aeronave comum, sem todos aqueles benefícios, aqueles apetrechos que fazem com que as viagens dos jogadores do Palmeiras sejam mais tranquilas. O fato de ser uma viagem de 40 minutos até Belo Horizonte certamente ameniza o problema. Não é nem um pouco comum ver o Palmeiras abrindo mão do seu avião, que pertence a Leila Pereira, para que outra equipe da Série A do Brasileiro se utilize dele. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, que informou a Justiça de São Paulo que possui mais de 700 milhões de reais em perdas prováveis em ações judiciais que tramitam contra o clube. 700 milhões é quanto o Corinthians imagina que vai perder em ações que já foram abertas contra o Corinthians. 300 milhões em comissões a empresários. Só para você entender, todo atleta que o Corinthians compra gera uma comissão, um prêmio, para que o empresário possa ter feito o negócio. E a bolada alvinegra é de 300 milhões de reais. São mais 300 milhões em ações com órgãos públicos e outros 40 milhões em disputa com ex-jogadores. O Corinthians entende que dificilmente vai conseguir se livrar dessas cobranças, até porque, de fato, está devendo dinheiro para esses jogadores. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que o Corinthians tem encontrado enorme dificuldade na busca por um atacante de lado de campo. Rony já virou jogador do Santos. Nesse momento, dá para dizer que o Corinthians está desistindo da contratação de outros 3 atacantes que foram especulados. O Júnior Santos, que está mais perto de jogar no Bahia, o Michael, que está se mudando para a Arábia Saudita, e Everton Cebolinha, que pode até acabar ficando no Fla. Preciso te contar agora que Inestrosa, novo atacante do Vasco, em sua apresentação no Cruz Maltino, admitiu ter recebido ofertas de outros clubes brasileiros. Dá uma olhada no que disse o colombiano, abre aspas, recebi mais propostas do Brasil, uma do Botafogo e uma do Internacional. A terceira foi do Vasco. E eu vim para o Vasco porque foi o time que mais quis que eu viesse. Foi essa a afirmação do Inestrosa. Já havia contado para vocês que o Boca Juniors, aquele mais interessado e há mais tempo negociando com o jogador, também tinha feito uma proposta, mas acabou perdendo para o Cruz Maltino por conta de uma questão financeira. Só para completar, o Inestrosa também havia sido especulado como possível alvo do Fluminense e do Cruzeiro. Esses dois clubes não efetivaram propostas, ficou só na fase de consultas. Só para completar, em relação ao time de São Januário, o Vasco fez proposta a Cláudio Spinelli, centroavante que pertence ao Independiente Del Valle, formação do jornalista Garcia Grova, argentino. Mas a primeira proposta já foi recusada, o Independiente Del Valle considerou as cifras cruzmaltinas muito baixas. Quero trazer agora as primeiras palavras de Lucas Paquetá como novo reforço do Flamengo. Através das redes sociais, ele se despediu do West Ham e celebrou o acordo com o Fla, dizendo, abre aspas, recusei ir para times rivais. Eu nunca pedi para ir embora, eu pedi para voltar para casa. Então por que o Paquetá fala sobre isso? Está querendo fazer o filme dele com um torcedor do West Ham, relembrando de ofertas de clubes nacionais ingleses. Um dos interessados era o Tottenham e ele descartou direto qualquer possibilidade de negociação, ainda que rendesse mais dinheiro ao West Ham, porque a questão dele não era se mudar para um outro clube que lhe oferecesse a chance, por exemplo, de brigar por títulos. Ele queria era voltar para o Brasil para defender seu clube do coração. E o Paquetá completa, estou voltando para casa, mas seguirei torcendo por vocês. Obrigado por tudo, recado endereçado ao West Ham. Pela manhã, o time inglês também já havia usado suas redes sociais para fazer uma homenagem em tom de despedida, com um vídeo dos melhores momentos do atleta e uma música que falava de saudade e ex-amor. Operação fechada entre Flamengo e West Ham ficou em 42 milhões de euros, que serão pagos em 4 parcelas até 2028. Primeira parcela à vista de 15 milhões e 200 mil euros. O contrato do Paquetá terá 5 anos de duração. Ele tem previsto desembarque no Rio de Janeiro para essa quinta-feira às 7 da manhã. Vai direto para fazer exames médicos no Rio de Janeiro e deve trabalhar com o elenco na sexta e no sábado, ficando à disposição do técnico Felipe Luiz para fazer sua estreia contra o Corinthians no domingo na Supercopa do Brasil, jogo que vale o título nacional. A Supercopa reúne o atual campeão brasileiro, o Flamengo, e o atual campeão da Copa do Brasil, o Corinthians. Só para completar, vale o registro de que Paquetá não joga desde 6 de janeiro, 63 minutos na derrota do time dele, o West Ham, para o Nottingham Forest. Na temporada atual, 19 jogos, 5 gols e 1 assistência.
Informação exclusiva, o São Paulo já recusou uma primeira proposta informal do Flamengo por Marcos Antônio. A oferta era na casa dos 6 milhões de euros, além do empréstimo até o fim da temporada, com ajuda no pagamento dos salários do volante Alan. São Paulo considerou a proposta completamente fora daquilo que se imagina para vender um dos seus principais jogadores. Não há qualquer possibilidade de avanço diante desses termos. Quero contar ainda que o São Paulo está comprando o Marcos Antônio da Lazio por 4 milhões de euros, o negócio está fechado, houve um empréstimo com obrigação de compra. E o São Paulo começa a pagar pela compra do jogador a partir de setembro desse ano. Marcos Antônio é visto pelo técnico Hernan Crespo e pelo presidente Harry Macis como alguém super importante dentro da estrutura do clube. Para o Macis iniciar sua trajetória como presidente vendendo o principal jogador do time para o Flamengo por cifras baixas é algo completamente descartado. O Flamengo promete passar a investir mais pesado na contratação do Marcos Antônio com a confirmação da chegada do Paquetá. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Assim que tiver qualquer informação sobre uma nova investida, volto para contar para vocês. Curtiram o vídeo? Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.